bem-vindo a mais um programa Foco no Evangelho, aqui na Rich Assembly of God. Hoje eu estou com uma presença de um amigo muito querido, que mais do que um amigo, foi um pastor, foi uma pessoa que direta e indiretamente fez uma diferença na minha vida. Amém. Pastor Israel Marcelino. Amém. Dos pioneiros Amém. de tudo isso aqui, do Evangelho em língua portuguesa no Cape Cod. Faço parte dos pilgrims. E convidei ele, estava aqui na cidade, convidei ele para a gente poder conversar sobre uns assuntos interessantes. Algum tempo atrás nós falamos sobre a igreja e a importância da igreja local. E como ontem aqui na igreja nós tivemos ordenação de obreiros para pastores, para presbíteros, para diáconos, seria muito interessante se a gente pudesse falar um pouco sobre isso. Sim. Eu creio que é uma coisa, a igreja local é importante, e a igreja local só funciona se esses ministérios estiverem alinhados e funcionando cada um no seu quadrado. Uhum. E o senhor, quanto tempo de ministério? 40 40 anos. 40 anos de ministério. Eu vou fazer 38. Vou fazer 38. O senhor deve ter consagrado muita gente. Já consagramos bastante, gente. É um prazer muito grande poder fazer parte desse programa. É um prazer muito grande estar com você, Everton. Tenho você como meu filho. Obrigado. Ainda que muitas vezes não parece muito comigo, mas eu tenho você como meu filho. Mas né? já agi muito comum, né? Sim, já agi bastante. Mas eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade da gente estar podendo conversar, principalmente a respeito da igreja local e também da sua parte administrativa, né? Uma igreja local, para ela poder se tornar uma igreja com longevidade, quer dizer, uma igreja com uma vida longa e também fortalecida, uma igreja forte, ela tem que ter também o seu ministério, a sua parte administrativa. E ontem à noite Deus me deu esse privilégio de mais uma vez participar da consagração de diáconos, presbíteros e pastores. E eu costumo dizer que uma igreja só se torna forte se ela tiver um corpo ministerial forte. Uma igreja só se torna sadia se ela tiver também um corpo ministerial sadio. Então, é muito importante o ministério dentro das igrejas. Pode continuar. Eu quero, já que o senhor está nesse mundo há tantos anos, servindo a Deus dessa maneira, tendo consagrado muitas pessoas, antes da gente entrar em algumas coisas, eu queria ouvir do senhor, que isso é algo que eu nunca ouvi do senhor. Quando dá para ver uma consagração, quando chega um momento na igreja que a igreja precisa de aumentar o corpo de obreiros, tanto de diáconos como presbíteros, pastores, o que o senhor está procurando nessas pessoas? Que existem atributos, existem ações que essas pessoas demonstram, além da oração e da direção que Deus dá na vida do senhor. Essas pessoas demonstram algo que já vem sendo trabalhado dentro delas. O que é que o senhor está procurando num diácono? Vamos começar com o diácono. Antes de falar a respeito do ministério, vamos falar um pouquinho a respeito de igrejas locais, né? Então, existem igrejas locais com 5 anos, 8 anos, 10 anos, em que o líder dessa igreja não se preocupou com uma formação ministerial, não se preocupou em buscar dentro da casa, dentro da própria igreja, pessoas que poderiam ajudá-los, como diácono, como presbítero ou até como pastores. Então essas igrejas que de repente estão já abertas, funcionando há 5 anos, 8 anos, 10 anos, e de repente os líderes ou o líder não está fazendo questão de achar no meio dos seus liderados diáconos, pessoas para servir como diácono, presbítero ou pastor, essa igreja está fadada a fechar as portas, porque todas as coisas estão na responsabilidade somente do líder. Se um dia esse líder vier faltar ou acontecer algum problema, as portas vão ficar fechadas, né? Agora,
numa igreja normal, funcional, vamos dizer assim, eu me lembro de uma vez, dentro de uma preleção que eu estava falando, a respeito daquela viúva que foi procurar o profeta Eliseu por causa do problema da dívida do marido que havia falecido. Ela tinha só os 2 filhos, veio o credor e foi levando embora, queria levar embora os filhos. O profeta Eliseu perguntou para ela, né? O que é que você tem? O que é que você tem em casa, né? Ela disse: eu tenho uma botija de azeite. Então o grande segredo é que pessoas estão olhando para fora e esquecem para dentro de casa. Então, dentro das igrejas locais, existe o azeite, existe a botija, existe, de repente, as pessoas que você pode tê-las como diácono, como presbítero ou até como pastores, né? A grande verdade é que eu costumo dizer que o pastor local, ele começa a ver os seus liderados, por exemplo, e começa a ver a questão das pessoas que atuam já ajudando a liderar alguma coisa ou ajudando a administrar alguma coisa. Então, para mim, o diaconato, o presbitério ou o ministério nada mais é do que o reconhecimento de um serviço que você já está prestando. Já existe uma disponibilidade no coração antes de... Isso, já existe a disponibilidade de trabalho, né? Então, um pastor orando ao Senhor, vendo de repente a disponibilidade das pessoas, vai para a palavra de Deus, e ali a palavra de Deus mostra direitinho quais são as qualificações para uma pessoa ser diácono, para uma pessoa ser presbítero, para uma pessoa ser pastor. E dentro dessas qualificações, ele então levanta pessoas, convida as pessoas para fazer parte do corpo diaconal, fazer parte de repente do presbitério, fazer parte de repente do ministério, me entende? Então é muito importante as pessoas que estão dentro da igreja se colocar à disposição para fazer a obra do Senhor, que na realidade mesmo, todos os membros da igreja têm que fazer parte da diaconia. Todos nós somos chamados para servir. Tem pessoas que acham que só o diácono que serve, mas o presbítero também serve. E o pastor serve o presbítero, e serve o diácono, e serve todo mundo, né? Então, é muito importante a questão ministerial dentro de uma igreja. Então, se uma pessoa que tem, o senhor já falou um pouquinho nisso, uma pessoa que tenha o desejo de se tornar um diácono, porque acho que a gente pode concordar que é um bom lugar para se começar, seja qual for a sua aspiração. Porque você aprende ali a trabalhar junto com o corpo diaconal. Não que a pessoa precisa de se tornar diácono para começar a fazer alguma coisa, como o senhor falou. Yeah. Todo mundo já está fazendo alguma coisa. Yes. Mas no se tornar diácono, agora você tem... É até estranho, né? A gente falar que agora você tem uma responsabilidade, porque já é responsabilidade. Já é responsabilidade. Até os requisitos que o senhor citou, que falou que existem os requisitos na Bíblia a respeito dessas pessoas, são requisitos que todo cristão tem que andar neles. Aliás, em muitas viagens que eu faço, em muitas cidades que eu vou, muitas vezes eu sou convidado para poder participar de um bate-papo assim, de uma reunião assim, com pessoas fora da igreja, ok? E a gente encontra muita gente fora da igreja que são voluntárias, fazem trabalhos sociais voluntariamente. Por quê? Porque elas gostam de estar servindo às pessoas. Então, dentro da igreja é a mesma coisa. As pessoas dentro da igreja, elas têm necessidade de estar servindo a algumas pessoas. Eu, por exemplo, eu gosto de servir o próximo. Eu gosto de estar sempre fazendo alguma coisa
para aqueles que estão precisando. E tento ensiná-los de que eles também podem fazer algumas coisas pelas outras pessoas. Então, dentro do ser humano, dentro de nós mesmo, independente de sermos evangélicos ou não, já existe um desejo voluntário de servir, né? Eu me lembro quando eu tinha meus 18, 19 anos, fui servir a pátria, fui ser no exército, né? Fui servir durante um tempo. Então, normalmente nós queremos servir o próximo, né? Ajudar o próximo. E isso também é bíblico. Então, dentro das nossas igrejas, nós temos tanto homens quanto mulheres, nós temos pessoas que são voluntárias, que gostam de servir, gostam de ajudar, estão sempre presentes na vida das pessoas. Amém. Algumas pessoas, vários cooperadores nossos aqui da igreja foram levados ao diaconato ontem. Eu até brinquei com um deles e falei assim, então, a partir de hoje você vai fazer exatamente o que você já estava fazendo. Yes. Mas, vindo do senhor, o que muda na vida desses? Porque eles vão continuar fazendo a mesma coisa, mas agora eles têm um diácono o título. Tem um título agora. O título. O que isso quer? Mas existe um peso nisso daí? Existe um peso. O que isso quer dizer para eles? É claro. Humanamente falando, você me olhando, você me vê somente um ser humano. Ok? Mas, de repente, eu estudei alguns anos na minha vida e me tornei um dentista. Eu recebi um título de doutor. Não mudou nada, só o título. E depois de pastor. Também não mudou nada. É só o título. Não acrescentou nada na minha conta bancária. Não acrescentou nada em nada. Mas existe aí, por causa do título, uma responsabilidade. O Trump hoje é o presidente da República. Ele tem um título. Então esse título traz a responsabilidade para ele. Então um diácono, por exemplo, igual foi levado ontem, várias pessoas para participar do corpo diaconal da igreja. Então é um título. Então ele vai ser chamado de diácono fulano de tal. Então esse título pesa, dá mais responsabilidade e traz mais respeito. Então você é um pastor, pastor Everton, está aqui, ó. Então eu tenho que tratá-lo como um pastor, ainda que eu seja mais velho, e ele vai me tratar como pastor, porém sabendo que eu sou mais velho um pouco. Então existe esse cuidado, esse carinho. Mas o que é que mudou entre nós, entre a nossa vida, a amizade? Nada. O respeito que é importante. Então, eu respeito as pessoas que foram levadas, que já estavam atuando como servo, serventes, como um diácono. Hoje ele tem o título. Isso traz mais responsabilidade para ele e para mim. Porque até então eu via somente servindo. Agora ele já tem um título. E a Bíblia diz que aquele que executa essa obra de boa forma vai alcançar um degrau a mais ou algo melhor para a sua vida. Então, quer queira, quer não queira, é muito importante o título como diácono, o título como presbítero, o título como pastor. Existe uma coisa, pastor Everton, que é muito importante a gente tocar nesse assunto agora. Tem pessoas que dizem assim, eu não estou preocupado com o título. A gente ouve muito isso. A gente ouve muito isso. É meio que uma humildade farisaica. Isso. Isso. Uma humildade farisaica. Sou tão humilde que eu tenho orgulho. Justamente, sou tão humilde que eu tenho orgulho do meu título. Então, a grande verdade é que quando você vai para a palavra de Deus, você lá vê Jesus, o Cristo, ungido, mas de repente você vê o título de Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Esse título, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. É o mesmo Cristo, é o mesmo Jesus, só que para você faz toda a diferença. Então o título para nós como diácono, ou como presbítero, ou como pastor, faz a diferença para a nossa vida, para a nossa casa, nossa família e também para a comunidade,
faz a diferença na nossa igreja, existe o respeito. Então a aparência, se eu posso usar esse termo, a aparência muda quando você tem um título. Porque a partir do momento, se alguém conhece o Israel, eles conhecem o Israel. Sim. Se eles conhecem o pastor Israel, na cabeça das pessoas, ou até da nossa, a gente já espera algo mais daquela pessoa por causa do título que ela carrega. Sim. Eu, quando vou ao Brasil, e eu tenho conta num banco no Brasil desde 1980. Então, quando eu chego nesse banco, até hoje eles me chamam de doutor. Quando eu chego lá, eu sou doutor Israel. Eles me tratam com muito carinho, principalmente porque eu sou um dos antigos ali do banco. Então, esse título de doutor meu, ninguém tira. Eu vou para a tumba e na minha tumba vai estar escrito lá, doutor Israel jaz aqui. Agora vai ser doutor, pastor, jaz aqui. Então, o título que nós recebemos, nós levamos conosco. Nós não perdemos ele. Então, a diaconia é um trabalho muito lindo, é um trabalho muito, muito bonito, apreciado, porque é um trabalho onde você vai estar servindo o próximo. A igreja não vive sem. Não tem como. Tanto que foi assim que apareceram eles, né? Necessidade de alguém. Justamente. E o mais interessante foi cuidando das viúvas, levando alimentação para as viúvas. E foi uma reclamação já dos próprios judeus naquela época. Então a grande verdade é que eu quero fazer a obra de Deus independente do título. Amém, sem nenhum problema. Faça a obra do Senhor. Existem muitos anônimos por aí fora. Eu conheci muitos anônimos nessa minha andança toda aí fora, ok? Mas esses anônimos, o trabalho que eles fazem, eu digo, anônimo, ele não olha para mim. Eu digo, pastor, aí ele olha para mim. Me entendeu? Não? Ninguém os conhece, mas ele tem um título. Então eu acho que a partir do momento em que você recebe um título, a aparência não muda, a responsabilidade sim. E também tem o compromisso, justamente. O compromisso torna-se mais forte, mais evidente, né? Ontem eu conversando com alguns, eu dizia, meu diácono, é diferente, não é? Meu presbítero é diferente, meu pastor é diferente. Então, é muito importante esses títulos. Quero tocar só em mais uma coisinha. A gente for do diaconato, eu quero até talvez pular um pouquinho do presbítero e fazer uma pergunta sobre o pastor. E se a pergunta couber no presbitério também, o senhor responda assim como o senhor achar que deve. Muitos diáconos têm a aspiração de se tornarem pastores um dia, seja o desejo de ser pastor numa igreja local, ser o pastor daquela igreja local, talvez vai ser enviado para algum lugar, ou ser um pastor auxiliar dentro da igreja onde ele congrega hoje. Qual seria a mensagem, o conselho que o senhor poderia dar tanto para esses diáconos quanto os presbíteros que nós temos aqui na igreja, para chegarem onde, incluindo buscar ser chamados? Nem todos os diáconos têm chamada para ser presbítero ou pastor. Tem pessoas que são chamadas só para servir como diáconos. Se você levá-lo ao presbitério ou ministério, principalmente anda a hora, você pode matá-los. Então tem diáconos. Tem diáconos que são chamados para serem diáconos. E essas pessoas às vezes dá para você ver que aquela pessoa. Sim. Nós temos gente aqui dentro dessa igreja que você olhar para ele e fala, não, esse é diácono, não mexe com ele, não, deixa ele aí. Vai aposentar como diácono, um bom diácono, um senhor diácono. Agora, de repente, quando você começa a dar oportunidade para os diáconos trazer uma palavra, e você vê que ele tem de repente uma disponibilidade melhor para a palavra, se ele tem de repente uma chamada para pregar ou para ensinar, então é uma pessoa que você tem como trazê-lo para o presbitério ou para o ministério. Porque uma igreja não vive só do corpo diaconal.
A igreja precisa de pessoas também que venham a alimentar. Então, pessoas, por exemplo, que é o diácono, mas você vê que ele tem uma forte chamada para a palavra, para a pregação da palavra, para o ensino da palavra, bom de oratória. Então, deixa ele um tempo como diácono para servir, somente para ele poder aprender a servir, e depois você pode levá-lo ao presbitério ou ao ministério, entendeu? E você encaixar ele, né? Nunca coloque um evangelista para poder estar pastoreando uma igreja, né? Que no começo vai bem, depois ele atrapalha tudo. Que as armas de um evangelista são diferentes de um pastor. O pastor tem cajado e tem vara, né? Então é diferente. Mas o tempo é necessário. Então, eu tive o meu tempo de cooperador, né? Eu tive o meu tempo de diaconato. Eu tive o meu tempo de presbitério. Quando eu era presbítero, eu estava já pregando para muito lugar, muita gente. Então, o ministério nada mais é do que um reconhecimento, né? Então, meu pai, na época, quando me levou ao ministério, ele disse: agora eu preciso colocar uma igreja na tua mão para saber se você sabe pastorear, né? Então, eu fui também a questão de pastoreio. Então, eu tenho as experiências do meu pai, tenho a experiência dos meus irmãos e tenho a minha própria experiência. Que são fundamentais, são. E o senhor tocou numa parte que eu achei interessante, sobre em diácono, que o chamado dele é para o diaconato. Ele vai morrer diácono. E às vezes a gente tem uma impressão que o ministério na igreja é uma coisa hierárquica. Então o pastor é maior, depois vem o presbítero, é uma coisa como se fosse uma, né, vem de cima. E eu já acho que é mais assim do que assim, né? Mais horizontal do que vertical. Fala para nós sobre essa noção que a gente tem do diácono ser menor do que um presbítero, por exemplo. Porque existem diáconos que se tornaram presbíteros, existem diáconos que continuaram sendo diáconos. Ou até existem presbíteros que se tornaram pastores e tem uns que não se tornaram. Isso é uma hierarquia? Existe uma coisa menor do que a outra? Ou a pessoa é menor do que a outra? Existe e não existe, né? Porque a grande verdade eu não vou levar para o lado hierárquico, como se fosse nas Forças Armadas, né? Soldado, cabo, patente. Sargento, patente. Não tem nada disso, né? Aliás, a igreja não é nossa, a igreja é do Senhor Jesus Cristo e ponto pacífico. Mas eu já fui em algumas igrejas onde o diácono daquela igreja, já há 30 anos, muito tempo, diácono, ele tem mais autoridade, mais força moral, mais personalidade do que o pastor presidente. A palavra dele tem mais peso do que o pastor da igreja, principalmente porque o pastor da igreja chegou lá há 2 anos e ele está lá há 30. Então o pastor vai buscar conselho com ele, né? Já que você é um diácono há muito tempo, vem cá, deixa eu saber onde é que eu vou, como é que eu vou, que assim por diante. É igual o diácono Estevão, né? Que morreu pregando na praça. E a grande verdade é que, aos olhos de Deus, todos nós somos funcionais. Ele resolveu te dar o ministério, resolveu te dar o diaconato, mas perante Deus, todos nós somos obreiros. Exercer bem naquilo que você... Obreiros. Agora, tem essa entre aspas, hierarquia, para que não haja confusão no meio da igreja. Então, tem que ter um líder. Me entendeu? Não? Toda nação tem um líder, todo estado tem um líder, toda cidade tem um líder, né? E toda igreja precisa ter um líder funcional. Mas ali não lhe dá o direito também de dar vida ou tirar a vida. Sabe? Eu não sei se vocês lembram de uma palavrinha que eu disse ontem aqui na igreja, quando o Senhor Deus falou comigo: não administre a tua vida de acordo com teus pensamentos, tuas emoções, os teus sentimentos. Não administre a igreja de acordo com os teus pensamentos, tuas emoções, teus sentimentos. Porque se você for fazer isso, você vai estragar. Você tem que dirigir
pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus ainda dirige igrejas. Isso é fundamental para as nossas vidas. Porque o prejuízo é muito grande. Se você, por exemplo, você vê uma pessoa que é um bom diácono, é um bom servidor, mas mentalmente, sentimentalmente, você não gosta dele. Então, só por causa do teu sentimento, você não vai usá-lo. Isso é pecado. Então, nós temos que tirar as nossas diferenças de lado e fazer a vontade do Senhor, né? Então, ontem à noite, na palavra que a gente trouxe a respeito do ser completo, né? Sede vós completo como é completo o vosso Pai que está no céu, sede vós perfeito, porque perfeito é o vosso Pai que está no céu. Isso mostra para nós de que todos nós podemos fazer a obra de Deus dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Eu não posso, de maneira nenhuma, tratar a igreja do Senhor de acordo com os meus sentimentos, os meus pensamentos ou as minhas emoções, que daí eu posso te machucar, ou você vai me machucar. Então, se a gente fizer tudo de acordo com o Espírito Santo de Deus, está tudo certo. Está tudo certo. A Bíblia diz que foi Deus que deu uns. É ou não é? Foi Deus que deu. Então, é Deus quem dá apóstolos, pastores, profetas, mestres, doutores para a igreja. E isso é fundamental. Até os diáconos também. Até os diáconos. A gente tem uns minutinhos ainda. A gente falou muito dos diáconos, né? O diácono tem que fazer. O que hoje na nossa igreja, o que o presbítero tem que fazer? Eu vou falar tem que fazer porque não foi ordenado a presbítero, consagrado a presbítero só para ter o nome de presbítero. O diácono é o serviçal. Isso. O presbítero é ajudar a pastorear as ovelhas juntamente com os pastores. Então a função de um presbítero nada mais é do que pastorear também. Então, muitas vezes, uma suposição, você é um presbítero que trabalha junto comigo. Eu peço para você, visita fulano de tal, pastoreia, vai em nome da nossa igreja, em meu nome, pastoreia a vida dela. E você vai lá e ensina, você vai lá e fala, você vai lá e ora. Então, você está para pastorear. Então, a função do presbítero nada mais é do que seu co-pastor. Ele está no prep. No prep. Então, pastor em treinamento. Justamente, para ele poder saber amanhã depois como pastorear. Então, tem gente que diz assim, eu sou presbítero agora, não faço mais nada. Não, a palavra de Deus disse, chame os presbíteros para que eles possam fazer a unção. A oração dos enfermos. Então o presbítero está para a oração dos enfermos, está para a pregação, está para pastorear, está para poder de repente estar substituindo o pastor aonde ele não pode chegar muitas vezes. Então o presbítero, a função de um presbítero, quando ele chega, é como se o pastor estivesse chegando, né? O problema todo é que nós muitas vezes não damos valor ao presbitério. E a função presbiterial, ela é tão importante quanto a função ministerial. Que eu quero fazer mais uma pergunta. Mais uma não, vai ter uma outra ainda, mas essa é uma dúvida minha. Eu tenho meio com minha opinião formada, mas é maleável, é flexível, não está escrito na pedra. Um presbítero ou um pastor, ele tem que saber pregar em cima do púlpito? Eu creio que todos eles têm que ser aptos para ensinar, sentar numa mesa com pessoas e poder ensinar elas. Ou pegar uma escola dominical, talvez, ou uma classe e ensinar elas. Mas ele tem que saber pregar do púlpito. A minha resposta vai ser abrangente. Todos nós que somos evangélicos temos por obrigação de fazermos pelo menos um curso de teologia básico, o beabá bíblico, ok? A partir desse momento, diácono, presbítero, pastor, você tem que ter noção do que você vai estar falando, o que você vai estar ensinando. Hoje a gente vê muita gente falando a respeito do achismo. Eu acho, e não é o achismo, tem que ser a teologia mesmo, nem se for o beabá. Jesus salva,
Jesus cura, Jesus liberta, Jesus prepara o homem para morar com ele eternamente. São os ensinamentos básicos. Nem todos os pastores, presidentes de igrejas, principalmente grandes, pregam. Eu conheço um punhado deles que simplesmente administram. Fulano prega, ciclano prega, está me entendendo? Na Santa Ceia, muitas vezes, ele traz uma palavra para a igreja. Eu pergunto porque a gente tem aquela noção de que pastor tem que ser aquele cara que prega e não, a igreja treme. Não, a posição de um pastor é pastorear todos, até os seus próprios pastores. É claro e evidente que num trabalho pequeno, numa igreja pequena, e muitas vezes na própria obra de Deus, o pastor tem que tirar muitas vezes tempo para colocar na cabeça das ovelhas, no coração das ovelhas, o direcionamento dele. Uma vez que ele estruturou isso, ele pode dar oportunidade para todo mundo, porque a igreja já sabe onde é que está andando. Isso leva tempo, né? Isso leva tempo. Mas 2 anos, 3 anos, 4 anos que um pastor estiver pregando, o pastor daquela igreja, ele não tem necessidade de ser o pregador oficial. Todo domingo. Não. Uma vez que ele tenha pessoas qualificadas perto dele, que tenha condições de estar transmitindo a palavra de Deus, bom, inclusive eu fiquei sabendo que a pregação tua foi muito bonita agora, foi muito boa, eu fiquei até meio preocupado de pregar ontem à noite aqui. Mas fiquei sabendo que você foi muito bem antes de manhã. Domingo de manhã? Foi Amém. muito bem. Amém. Fiquei sabendo. Aliás, eu disse para o pastor Denis, eu estou preocupado em pregar em Raianes, porque só está dando gente grande aí. Quem sou eu? Quem somos nós? Eu pergunto isso porque para algumas pessoas, por acharem que o pastor tem que ser essa pessoa que prega bonito, que fala bonito, que sabe articular as ideias, mas também pergunto isso, é bom o senhor estar falando dessa maneira, para também não relaxar, não acomodar os outros, mas para descansar. Porque eu já vi pastores que sentam numa classe com algumas pessoas para dar aula, num culto em casa, uma bênção de Deus. Pega o microfone no púlpito. Você perde. Então, eu creio isso. O pastor mais importante, acho que até mais importante do que no púlpito, é essa aqui embaixo, essa aproximação aqui. A Bíblia diz que uns são para 10, outros são para 50, outros são para 100, para 500 mil e assim por diante. Então tem muita gente boa para tete a tete. Tem muita gente boa que numa sala com 10, 15 pessoas ele domina. Se botou na igreja, ele se perde, ok? Mas tudo vai ser uma questão de experiências, de amadurecimento, né? Então, eu analiso assim, eu faço isso comigo. Eu sou convidado para pregar numa igreja, uma suposição, vou pregar sexta, sábado, domingo. Prego sexta-feira, minha chegada. De sexta para sábado eu me analiso. O que eu errei, o que eu não errei, o que eu podia ter falado, o que eu não podia ter falado. No sábado eu já conserto um pouquinho, entendeu? No domingo eu já estou viajando que nem um Boeing, né? A turbina toda esquentada. Mas a grande verdade é que todos nós que somos pastores, que pregamos a palavra de Deus ou ensinamos a palavra de Deus, nós precisamos de vez em quando parar e fazer uma introspectiva, uma análise nossa, porque o tempo está passando e a palavra de Deus não está paralisada, ela é progressiva também, então ela dá continuidade com o tempo. Então esses dias atrás eu falei para uma pessoa, você não vai acreditar, mas coisa que eu pregava há 40 anos atrás, hoje não dá para pregar. E coisas que eu estou pregando hoje, se eu pregasse há 40 anos atrás, ninguém ia me entender. Entendeu? Então, muitas vezes eu falo para as pessoas, sejam compreensivas com quem estão pregando. Porque muitas vezes a pessoa que está pregando, ele está jogando uma palavra para daqui 10 anos. Entendeu, não? Lá na frente. E as pessoas muitas vezes não entendem. Por quê? Porque ele está falando lá na frente. Então são sementes que estão sendo lançadas lá na frente que a gente tem que prestar atenção. Então a gente tem que analisar tudo isso. Agora, nem todos
Nem todos os pastores têm que ser pregadores de multidão, fazer o céu baixar, a terra tremer e assim por diante. Que todo crente, todo cristão tem que ter pelo menos quando a gente fala teologia básica, é saber os fundamentos. O beabá. Fundamentos cristãos. Lembra que onde eu disse de Mateus 5, 6 e 7? Ali são três capítulos que traz um fundamento para o cristão. Agora, o presbítero e principalmente o pastor, onde que ele entra nesse, o quanto que ele conhece? Porque se todo crente, se todo cristão tem que saber pelo menos o básico, tem que saber pelo menos o fundamental, quem já foi trago para o ministério, seja para o diaconato, para o presbitério e para o pastorado, como é que fica isso? Ele tem que saber um pouquinho mais. Ele tem que saber um pouquinho mais. Por quê? A gente pode exigir mais de um pastor? Sim. Há 40 anos atrás, muitos pastores não tinham feito teologia. Mas o público era diferente do público de hoje. Hoje nós temos médicos, engenheiros, advogados, teólogos, professores na plateia. Ok? Então você não pode levantar e falar abobrinha. Você pode até falar um português errado, mas não pode entrar para uma heresia ou algo parecido. Mas 3 coisas que o Senhor falou comigo, para mim. Isso, quando eu passo nas igrejas, eu converso com os pastores. Falo para eles, foi Deus que trouxe isso por mim, você faz o que você quiser. Primeiro, o Senhor falou por mim, precisa fazer um tratamento. A igreja está, muitas pessoas estão doentes, estão enfermas na alma, né? Então, a igreja precisa ser um hospital. É necessário. Chega muita gente machucada, ferida, tá certo? Então a igreja tem que ser uma hospedagem, uma hospedaria, né? Então, hospital. Segundo, precisa na igreja ter uma formação teológica, beabá. Hoje nós temos, o pastor Denis trouxe uma ensinar para cá. Sim. Não tem desculpa. Sim, não. Então, só não vai aprender quem não quer. Porque é muito importante, por exemplo, você saber que Jesus ainda salva, que Jesus ainda cura, que Jesus ainda batiza com o Espírito Santo, que Jesus prepara o homem para morar no céu. Ninguém está pedindo uma teologia com mestrado, doutorado. É alguma coisa simples. Se você puder saber um pouquinho do hebraico, do grego, ótimo, vai te ajudar demais. Mas o beabá bíblico, isso é muito importante. Eu cheguei numa igreja grande e disse, irmãos, eu queria que vocês pudessem abrir a palavra do Deus no livro de Sinfonias, capítulo 3, versículo 16. Eu peguei no 17. Isso aí todo mundo procurando. Sinfonias, quem que é esse? Até no púlpito, e todo mundo querendo saber onde é que estava escrito o livro de Sinfonias. Aí até que alguém disse, pastor, o senhor errou. Eu falei, eu não errei, não. O senhor disse Sinfonias. Eu falei certo. O que é errado é vocês. É sinfonia. Então, a grande verdade é que se você perguntar para um crente hoje, né, um evangélico, quantos livros tem a Bíblia? Muitas vezes ele não sabe. Né? Então, é muito importante o beabá bíblico. Lembra quando a gente era criancinha que foi para a escola? A, B, C, D, E, F, A, E, I, O, U. Então, o beabá bíblico, sabe? Então, hospital, uma escola com beabá bíblico e montar um exército de pessoas fortes, que não abrem mão da palavra de Deus, não abre mão do Espírito Santo de Deus, não abre mão da sua consciência cristã, evangélica, seu compromisso com Deus. Uma vez numa certa igreja eu fiz um teste perguntando às pessoas, por que Jesus morreu por você? Você ouve um monte de outras coisas, sim, mas raramente você pega uma pessoa que sabe falar, não, Jesus morreu por mim por causa disso. E esses dias alguém falou pra mim assim, eu não sei nem o que é pecado. Se eu tiver que definir o que é pecado, eu não sei. Eu vou definir como fumar, beber e ir pra boate. Só isso. Não vai saber definir biblicamente. Isso são fundamentos, são coisas básicas. É o que precisa ser ensinado na igreja. Essa questão, por exemplo, do pecado, o que é que desagrada a Deus. Né? O que é pecado, o que realmente Deus
leve em consideração o pecado, porque tem muitos pecados que os homens falam, você pecou, mas para Deus não. Então, o pecado bíblico, isso é o mais importante. Outra coisa que é fundamental, muitas vezes eu, em algumas igrejas que eu vou pregar, diz, salvo do quê? Você foi salvo do quê? Então, as 4 colunas da salvação, poucas pessoas sabem dessas 4 colunas da salvação. E isso é importante, né? Saber do que foi de repente salvo. E a vinda de Jesus Cristo. Ontem, quando eu estava falando, que eu disse que um homem sem Jesus, ele é incompleto. E é verdade. Tem um buraco, um vazio. Um homem com Jesus, ele é completo, porque Jesus veio completar. Sem Jesus, você é incompleto. Você não tem como ser feliz nessa terra. Tudo que você fizer não vai valer nada. O buraco vai continuar, o vazio vai continuar. Então é muito importante uma igreja ser cristocêntrica. Tua pregação ser cristocêntrica. Tua oração cristocêntrica. Teu casamento, ministério, diaconato, presbitério, tudo em volta de Cristo, porque tudo foi Ele que fez. Então nós estamos aqui simplesmente auxiliando. Esses dias atrás eu disse para os irmãos, perguntaram para mim, que ministério você faz parte? Eu disse, de Jesus. Eles ficaram bravos comigo. Eu falei, não, eu faço parte do ministério de Jesus, né? Jesus me chamou, então eu sou ministro. Perguntaram para mim, você é calvinista? Ou você é arminiano? Eu sou jesusiano. Eu sou de Jesus. A grande verdade é essa. Eu sou de Jesus. Justamente, então, tudo que nós aprendemos ou temos e vamos ter no futuro, está tudo centrado nele. Jesus Cristo é a parte central da palavra de Deus. Para ele, por meio dele. Tudo para ele está acabado. Todas as coisas. Então, nisso que nós falamos sobre os ministérios, sobre diaconato, presbitério, evangelista, todas essas coisas, em Efésios, no capítulo 4, no verso 12, diz, com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Então, esse é o motivo, porque a igreja, isso é indispensável para a igreja. Né? Porque todos possam entender, muitas vezes, porque tem gente que não sabe muitas vezes o que é ser aperfeiçoado, né? O que é ser aperfeiçoado, né? Então, a primeira vez que fizeram essa xícara aqui, eles fizeram um molde, teve problema. Aí foram refazendo, até que conseguiram ter essa excelência, essa xícara aqui bonita. Eles para ser usada agora. É um update, eles fizeram um aperfeiçoamento. Então, a grande verdade é que nós temos o diácono, o presbítero e o pastor e o Espírito Santo para fazer um update nas nossas vidas. Nós precisamos de um update. Você não pode ser igual ontem. Me entendeu? Não, ontem ficou para ontem. Hoje, o Espírito Santo ligou um botãozinho, vou te aperfeiçoar um pouquinho mais. Por isso que é dia a dia, de graça. Dia a dia. Então, é um update, né? Ou, de repente, na minha casa eu faço um upgrade. Ficou velho demais a máquina de lavar louça. Eu vou fazer um upgrade nela. Vou mudar, vou colocar uma máquina mais, né? Então, a grande verdade é que a revelação do Senhor vem dia a dia. Hoje você lê João 3,16 de uma forma, prega, amanhã você vai ler e outras coisas vêm em João 3,16. Então, nós estamos sempre nos aperfeiçoando em excelência, Everton. É que o senhor está falando no upgrade, né? No se tornar melhor, diz assim, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e no pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Teleios.
Yes. Teleios. Yes. Se você procurar só teleios, você vai ver que esse versículo, esse texto, se encaixa no teleios. Que teleios é ser completo, ser maduro, ser perfeito, ser aperfeiçoado. É o teleios de Deus. Inteiro, né? E isso inteiro. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. O teleios, eu estava conversando com o pastor Denis, falei, eu gostaria de dar um seminário aqui, falar, porque quando você fala de teleios, que Deus nos fez teleios, caindo nisso que você leu, você vai ver que o teleios é amadurecido, é experimentado, não é experiente, é experimentado. São pessoas já com base, com fundamento, assim, tá me entendendo? E isso é importante ter na igreja, os teleios de Deus na igreja. Entendeu? As pessoas experimentadas que podem dizer tudo posso naquele que me fortalece. E essa sabedoria você adquire vinda de Deus e com a idade. Me entendeu ou não? Vem de Deus. A sabedoria também vem com a idade, né? Então isso é importante. Tem gente que pergunta, por que Deus levantou Moisés com 80 anos para tirar o povo? Fica da idade. Com 40 ele fez ele já tinha matado, justamente. Ele matou. Com 80 ele já era mais sábio, já era mais tranquilo, né? Pastor, alguma mensagem, algum conselho que o senhor gostaria de dar para todos aqueles que foram consagrados e aqueles que têm o desejo de ser consagrados, para a gente fechar? Para aqueles que foram consagrados, sejam fiéis a Deus, fiéis à igreja, fiéis àquele que de repente lhe convidou para ser um diácono, um presbítero, um pastor. A fidelidade e a gratidão acima de tudo. O que nós plantarmos hoje, nós vamos receber amanhã. Então é muito importante você, de repente, dar valor, valorizar o diaconato, valorizar o presbitério, valorizar o ministério. Tem pessoas que não valorizam muito, mas vão valorizar no dia que eles perderem. Então, quando você vê, de repente, um diácono, um presbítero, um pastor, que perdeu o seu diaconato, o presbitério, o ministério, por causa de um prato de lentilha, não preciso falar abertamente, ok? Depois que ele come o prato de lentilha, que o tempo passa, ele diz, puxa, eu era um pastor, eu era um presbítero, eu era um diácono, e agora? Né? Então, é muito triste quando você não honra, quando você não valoriza. Então, para aqueles que já foram e são, valorize. Para aqueles que têm o anseio de ser, continue orando ao Senhor, o teu tempo vai chegar, a tua hora vai chegar, o teu momento vai chegar. Não precipite em nada, fica tranquilo, porque quem chama é o Senhor, quem molda é Ele, e um dia você vai ser usado por Deus na face desta terra. E é importante buscar qual que é o seu chamado dentro disso tudo, né? Porque às vezes a gente corre atrás de uma coisa que não é o seu chamado, e se você adquirir aquilo, você não vai fazer com excelência. Todos nós precisamos ter o chamado de servente. Serventia. Jesus deixou isso, né? Yes. Então, uma vez que você seja servente, esteja na serventia, aí o Senhor Deus vai te dando, de repente, as direções, os caminhos certos. Por exemplo, só para 2 minutinhos, terminando aqui, né? Eu sinto hoje que Deus não me quer mais pastoreando igreja. Eu sinto hoje que Deus me quer pastoreando pastores. Eu sinto hoje que Deus está me levantando para ser pastor de pastores. Eu sinto hoje que Deus está trabalhando comigo para poder trabalhar nessa área. E além disso, eu sinto que hoje Deus está pegando toda a força que eu tenho, tudo que eu tenho, levando para o lado em que nós estamos trabalhando no seminário, cuidando da mente, sentimento, emoções, pensamentos, assim por diante.
E Deus está abrindo as portas. Então hoje, por exemplo, chegar para mim e falar, você vai pastorear uma igreja? Eu vou dizer, não quero. Por quê? Porque hoje já não é mais isso para mim. Já foi o tempo. Hoje eu estou indo para reunião de pastores, para mentorear pastores, para estar ajudando pastores, estar discipulando pastores, ajudando realmente. E é necessário. E é o necessário. E também fazendo um seminário. Trazendo um seminário igual trouxe agora esses dias atrás para 1.500 pessoas, todos eles obreiros. Então foi um negócio assim muito, muito legal, muito bonito. Então hoje, por exemplo, eu sei o que é que Deus está me levando. Agora é Deus que está me levando, me dirigindo em todas as coisas. Amém. Entendeu? Obrigado, pastor. Eu que agradeço. Deus abençoe vocês de uma forma toda especial. O dia que o senhor voltar, nós vamos fazer outro. Amém. Espero Amém. que não demore muito. Não. Conversei com o pastor Israel Marcelino, pai do meu pastor Denis. E até a próxima. Obrigado. Deus abençoe. Amém.